creepypasta de Alice no País das Maravilhas. Que na realidade não é tão maravilhosa assim. Fala nerds, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Não se esquece, é claro, antes da gente já começar o vídeo aí, os recados paroquiais, se inscreve no canal, deixa seu like, que hoje o vídeo tá insanamente foda, beleza? Então bora pro vídeo. Antes da gente começar, vale lembrar que essa não é uma história que você vai encontrar em livros ou mesmo na internet. Ela de fato foi retirada de um dos blogs aí do Reddit. E tá muito foda. A história da Alice, que é justamente a protagonista do Alice no País das Maravilhas, ela é muito triste na realidade. Lembre-se que os grandes contos de fadas são de outra época. A realidade era diferente e os valores extremamente conservadores. Então na época, ter uma filha considerada esquizofrênica era na realidade uma coisa horrível, considerada até mesmo uma aberração e um crime. Os pais da Alice decidiram deixar um sanatório e ela permanecia na maior parte do tempo dopada. Quando não estava sob efeito de remédios, era violentada pelos funcionários. A menina na época tinha apenas 12 anos. Cada um dos personagens que a gente vê na história tem justamente a ver com desejos ou até mesmo experiências vividas pela Alice dentro desse lugar que é considerado horrível. O buraco pela qual ela entra no País das Maravilhas é na verdade uma janela de seu quarto, onde ficou presa durante toda a sua vida, pela qual ela desejava sair e conhecer o mundo à sua volta. Por exemplo, o coelho branco representava para ela o tempo. Aquele tempo que ela desejava que passasse logo, para que um dia ela pudesse sair daquele lugar. O tempo que ela via passar tão rápido, porém tão lento. O chapeleiro maluco, por exemplo, era outro interno dentro desse sanatório e justamente era um dos seus amigos. Alguém que deixava sua vida no hospital menos amargurada, com quem criava várias teorias de como seria a vida lá fora. O rapaz na realidade sofria de síndrome bipolar e por isso a personalidade do chapeleiro na realidade da história mostra que outra hora ele era alegre, outra hora depressivo. Ora calmo ou mesmo ora irritado. Essa variação aí a gente consegue constatar quem conhece justamente o conto da Alice no País das Maravilhas. A Lebre, por exemplo, companheira do chapeleiro, era a menina que dividiu o quarto com ele. Ela sofria de depressão profunda e todas as vezes que Alice teve contato com ela, encontrou-a num estado de terror e até mesmo considerado paranoia. O gato, por exemplo, justamente se tratava de um dos enfermeiros, em que Alice aí confiou durante um tempo, mas veio a traí-la depois, pois ele acabou enganando-a e a violentando. O sorriso do gato, aquele que é tão marcado e tão marcante na cultura pop, era na verdade o sorriso obscuro que seu agressor abria cada vez que ele vinha a ela e deixava-a jogada em um canto de sua acomodação, derrotada, triste e ofuscada. A Rainha das Copas, por exemplo, era a diretora do sanatório, uma mulher má e desprezível e que não sentia sequer um pingo de compaixão para com os enfermeiros que estavam sob seus cuidados. Ela era a favor da terapia de choque e da lobotomia e por diversas vezes ordenava que os funcionários espancassem, sedassem e prendessem em jaulas os enfermos que apresentavam um comportamento que não lhe agradava. A Rainha Branca aí justamente representava sua mãe. E é muito interessante a gente ver esse paralelo entre realidade e filme, mas vai ficar melhor. Olha só, uma mulher nobre e terna, era como ela descrevia sua mãe, e que sofreu na pele o preconceito de ter uma filha doente, tendo que abandonar a menina em um sanatório e nunca mais voltar a vê-la. As vagas lembranças que Alice possuía eram de momentos com sua mãe. O motivo dela pensar que o mundo fora dos muros do hospital era um lugar melhor era saber que a mãe dela estava lá, em algum lugar, para lhe cuidar. Os naipes, por exemplo, que a gente já conhece, que ficaram iconicamente famosos, representavam os enfermeiros, justamente pois estavam apenas seguindo ordens o dia inteiro. E a lagarta azul logo representava sua terapeuta, aquela com quem lhe dava as respostas que lhe explicava o que acontecia e com quem ela tanto conversava e podia se abrir. Os gêmeos a gente já consegue ver um paralelo muito legal com a realidade. Legal em teoria, né? Porra, é uma história, uma creepypasta essa porra aqui. Mas os gêmeos é justamente esse paralelo com a realidade. Olha só, os gêmeos eram siameses e órfãos e que também estavam no hospital. Embora não possuísse nenhum problema mental que justificasse sua internação, a aparência que tinham era assustadora. E justamente por isso justificava sua interdição, pois ninguém queria ver ele.
então eles eram mantidos de forma reclusa. O Rei das Copas é o médico principal do hospital, ou seja, ele é o psiquiatra geral e que cuidava dos enfermos, que cuidava de tudo que podia vir a acontecer dentro dessa localidade, dentro desse inferno pessoal da Alice. O médico psiquiatra do hospital era alguém com complexo de inferioridade e que era incapaz de se opor a ordens da diretora. Os frascos coma-me e beba-me, as drogas que lhe davam, por serem extremamente fortes, por várias vezes Alice tinha sensações diferentes e alucinações, bem como se estivesse encolhido ou aumentando de tamanho. E tudo isso que a gente viu agora foi criado justamente como se a menina vivesse em um mundo paralelo. Justamente por isso, seu estado de esquizofrenia, ela conseguia viajar dentro da sua própria mente e criou esse mundo paralelo, esse mundo à parte da realidade, misturando todas as experiências boas e ruins que ela tinha dentro aí desse sanatório, desse local que era o seu inferno pessoal que a gente acabou de falar. Ela já não podia suportar aquele local e tudo que acontecia ali dentro. Então resolveu usar de sua imaginação infantil para amenizar a dor e o sofrimento. A irmã mais velha de Alice é na verdade uma enfermeira do hospital e a quem a pequena era muito apegada. A enfermeira tinha um diário dela e anotava todas as histórias que Alice criava em sua mente. Todos os dias a enfermeira ia até o quarto da menina e ouvia seus desabafos e aventuras e que criava em sua mente, sem deixar de anotar uma palavra sequer, na esperança de que sua irmã um dia ficasse bem. Infelizmente, nesse meio tempo, Alice um dia tentou pôr em prática uma tentativa de fuga, e que foi uma das piores decisões que ela podia ter tido. Alice executa uma tentativa de fuga e não obtém sucesso, e acaba detida pelos funcionários. A diretora, furiosa nesse momento, manda que espanquem a garota e apliquem a terapia do eletrochoque, para que ela nunca mais volte a se repetir isso. Após o castigo, Alice torna-se agressiva e violenta, ao ponto da diretora decidir que a única saída para ela seria a lobotomia. A lobotomia, para quem não sabe, justamente a gente aborda todos os aspectos aqui no canal, seria justamente um momento em que os médicos, os profissionais, eles abriam uma parte do teu cérebro, eu não sei qual região que era, e eles meio que cortavam, eles retiravam uma parte do teu cérebro e que justamente pela psiquiatria se falava que você ia ficar num estado mais vegetativo, você ia ficar mais calmo. E de fato isso aconteceu muito, é uma prática muito comum, hoje em dia é uma prática que não existe mais, mas durante muitos anos aí a psiquiatria acontecia isso. As pessoas tinham um pedaço do cérebro retirado em que elas ficavam aí apáticas, em estado quase vegetativo, respondiam aos comandos, mas sempre aí num estado sem conseguir conversar direito, né? Mas vamos continuar a história. Alice sofreu por muito tempo de um estado de coma e ela nunca mais viveu, sorriu e tampouco falou. Devido a isso, teve seu corpo devastadoramente abusado, tanto que acabou por ter uma hemorragia interna devido à violência empregada com ela e veio a falecer. A enfermeira que escreveu suas histórias em um diário acabou por se afastar do sanatório, e Alice, anos depois, foi imortalizada como uma menina sonhadora e que viveu as aventuras incríveis no País das Maravilhas. Essa história em si é muito pesada, mas com certeza é uma história que bota a gente pra pensar. Mas e vocês? Gostaram dessa creepypasta? Tem alguma outra creepypasta que vocês querem pedir pra mim? Vocês já sabem, vem aqui embaixo, comenta aqui. É sempre um prazer saber o que vocês estão pensando justamente aqui do canal. O canal se faz comigo, mas se faz com vocês que estão assistindo, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, gurizada!